Amém. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, com todos que nos ouvem, com todos aqueles que estão querendo ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos num tempo de dificuldades, onde todos estão passando certos problemas de saúde, nas finanças, no amor, enfim. Nós estamos passando por uma era que, segundo o que consta o Apocalipse, estamos entrando já nos fins dos tempos. Sendo assim, vamos orar, vamos pedir a Deus para que possamos ser abraçados pelo Espírito Santo de Deus e sabermos contornar as situações existentes. Assim vamos primeiramente dizer o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todo e sempre. Assim seja. Pois nesse momento nós vamos falar exatamente num ponto onde houve a traição em Jesus Cristo, ou seja, para que ele viesse morrer na cruz. Sabemos que antes de Jesus morrer na cruz, ele foi batizado por João Batista para que os pecados do mundo fossem levados. Assim, quando Jesus foi batizado e veio o Espírito Santo por cima dele e de João Batista, houveram as palavras: eis o nosso remido Senhor, que tira os pecados do mundo. Senhor, tira, Senhor, os pecados do mundo. Já naquela época e agora, nessa época, nós pedimos ao Senhor que nos abençoe e que tire os pecados de cada um, nossos, e que possa também nos perdoar tudo aquilo que fizermos que não é o bem para o próximo, e assim sendo, não é o bem para nós mesmos. Tem uma parte em Marcos 14, onde fala, a partir do verso 43, que Jesus é preso. Ora, nós sabemos, todos os cristãos, que Jesus foi preso por causa da vingança de Judas. Eu digo vingança porque ele era o tesoureiro da missão. Como ele gostava muito de dinheiro, ele achou que poderia vender Jesus. E vendeu por 30 moedas de prata. E qualquer tanto que ele vendesse Jesus Cristo, ele não venderia bem. Porque o Senhor não veio para ser vendido, não veio para passar. Por isso ele veio para nos amar e nos ensinar. Infelizmente, os seus, como a Bíblia diz, e os seus são os judeus, não o quiseram e levaram Jesus à morte na cruz. No verso 43, Jesus é preso, de Marcos, de Mateus no 26, Lucas 22 e João Evangelista 18, fala sobre a prisão de Jesus Cristo.
43. Naquele instante, quando ainda ele estava falando, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas, varas, e enviado pelos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Então chegaram para prendê-lo, armado com espadas e varas, e a mando de sacerdotes, escribas e anciões. Sabemos que principalmente foi pelos judeus que participavam do sinédrio, entre eles Caifás e Anás, os que eram os chefes daquela sinagoga. 44. O traidor tinha-lhes dado esse sinal, dizendo: a quem eu beijar é este, prendei-o e levai-os com segurança. Jesus, através de um símbolo, de um sinal que foi um beijo. Por isso, às vezes, quando a pessoa não tem amizade com o outro, ou tem, mas não respeita essa amizade, quando beija, a gente fala que está beijando como Judas. E assim, são muitos Judas espalhados pelo mundo. O traidor tinha dado esse sinal. Logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, e o beijou. Judas chegou perto de Jesus e disse: Rabi, e o beijou. Quer dizer, chamando-o de mestre, o beijou. Eles o agarraram e o prenderam. Eles quem? Aqueles que vinham junto com Judas. Mas um dos presentes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhes a orelha. Segundo o que o pessoal prega, o povo prega, quem fez isso foi Pedro, porque Pedro era muito bravo. Aí Jesus, chamando a atenção de Pedro, pegou aquela orelha e colou no lugar. Mais um dos seus milagres. Disse-lhe Jesus: saíste com espadas e varas para prender-me, como um ladrão. Todos os dias eu estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Contudo, é para que as Escrituras se cumpram. Que na Escritura, que já no tempo de Isaías, ele já falava sobre a morte de Jesus na cruz. Jesus foi morto exatamente como o pior bandido da época, porque ele recebeu uma pena de morte. A pena de morte era morrer na cruz. E morrer na cruz eram os piores bandidos da época. Então Jesus foi assim, levado à cruz como se fosse um bandido. E no 50, e abandonando a todos, fugiram. Certo jovem o seguia, envolto unicamente num lençol, e o agarraram. Mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Então, essa parte 50, 51, 52, que fala que abandonando todos fugiram, e certo jovem o seguia envolto unicamente num lençol, e o agarraram, mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Essa parte aqui, tem um pregador que diz no livro seu, A Turma do Lençol. Ora, irmãos, não sejamos da turma do lençol. O que é a turma do lençol? É a turma que na hora que Jesus vem nos dar dificuldades, nós então largamos o lençol envolto e vamos fugir nus. Esse que nós somos, tidos como a turma do lençol. Agora, veja bem, aonde Jesus estava, ou seja, em Jerusalém, é muito
quente, o calor é quase que insuportável. Então, o pessoal tem ou tinha o costume de enrolar no lençol para dormir. E assim todos faziam, para que o calor os deixasse um pouco. Então, nessa vida de Jesus, nessa parte de Jesus, quando ele foi preso, ficaram muitos, mas muitos, junto com eles. O restante correu, a maior parte correu. Segundo o que nós temos ouvido dizer, que quem correu foi Marcos, que ele estava envolvido no lençol seguindo a Jesus. Ele queria segui-lo, mas como ele ficou com medo, como muitos ficam com medo de seguir a Jesus e receber de volta retaliações, ele correu e largou o lençol para trás. Por quê? Porque seguraram no lençol. E só largando o lençol é que ele poderia fugir. Então nós vamos ver que essa turma do lençol, o mundo está cheio de gente que comunga com a turma do lençol. Mas hoje eu quero pedir a todos nós, a todos vós que estão ouvindo, não queiram ser da turma do lençol. Vamos querer ser da turma do Senhor Jesus, da turma que o Senhor Jesus nos faz viver, nos faz ser bons, nos faz melhorar, nos faz ser secretamente irmãos e amigos do nosso Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele está como Filho, e Deus como Pai, e o Espírito Santo como o Espírito que nos salda para ficarmos sendo muito bem elaborados junto com Deus. Então é a parte triuna do Deus, porque Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa parte é a trindade que se prega quando Jesus então está conosco. Vamos então, meus irmãos, pedir a Deus que nos tire dessa turma do lençol, que nos tire desta turma que não faz questão de ser amoroso com Jesus, não faz questão de que possamos estar unidos para orar, não faz questão de estar sempre com Jesus orando e podendo dizer: Senhor Jesus, eu estou contigo em toda parte, em todo lugar. E Jesus, eu quero estar contigo. Eu não quero, Senhor Jesus, participar dessa turma do lençol. Que a hora que as coisas apertam, vós serve para tudo. Mas na hora que as coisas estão mansas, vós, Senhor, não serve para nada. Podemos ver que nós só estamos, quando eu digo nós, são todos nós, só estamos com Jesus quando Jesus está nos dando de volta uma réplica das coisas boas. E não estaremos com Jesus, estaremos com raiva, enfesados, falando muito, quando Jesus não tem nos ouvido. Mas veja bem, Jesus nos ouve a qualquer momento. Basta que nós saibamos estar com Ele, estar pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ampare e que nos proteja. Pois bem, em segunda parte, nós vamos falar algo sobre a confissão de fé no Espírito Santo. Quando os últimos dias desse mundo chegar,
Demônios irão trabalhar mais duro ainda. E assim os servos de Satanás irão também exercer mais poder. Nos tempos do fim, antes de Jesus voltar, Satanás vai trabalhar com afinco, até mesmo dentro das igrejas. Assim, demônios irão atuar mais implacáveis ainda, expulsando demônios e profetizando. Então, é normal que nas igrejas tenha problemas. Sabe por que é normal? Porque o demônio quer agir naqueles que estão na igreja. Aqueles que estão fora da igreja. Aqueles que estão nos verdadeiros bacanais, festas. O demônio não precisa deles, porque eles já são deles. O demônio quer pegar são os que estão na igreja. O mais importante é que aqueles que ainda não nasceram de novo mesmo, que creiam em Jesus, começam e creiam no Evangelho da Água e do Espírito dado pelo Senhor. E assim recebam a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo. E por ter o Espírito Santo, eles terão a vida eterna. Mas os pretensos servos de Deus, dominados por Satanás, procuram somente bênçãos carnais, poder para curar, falar em línguas e operar milagres como seu único desejo e propósito. E é por isso que essas pessoas sempre passam por experiências terríveis providas pelo Satanás. No mundo de hoje, quando alguém começa a falar em outras línguas, numa dessas famosas casas de oração, pessoas ao redor dele o aplaudem porque estão fazendo aquilo. E aqueles que não podem falar em línguas são especificamente reunidos numa sala onde eles serão ensinados por um professor a falar em línguas, repetindo glória, glória, glória. Quando eles tentam pronunciar essa palavra mais rápido, o que eles falam se torna algo incompreensível, balbuciando palavras estranhas como um toca-fita, funcionando muito mal. Ao tentar falar mais rápido, a língua das pessoas fica enrolada. Quando 80% delas perdem a razão, suas línguas estão totalmente enroladas, como alguma delas poderia ter uma pronúncia correta, é porque as pessoas recebem a imposição de mãos de pessoas fanáticas que estão possuídas por demônios, que elas mesmas ficam possuídas por esses demônios que agem através delas e habitam em seu coração. Não seja enganado pelas obras do demônio, mas creia que o verdadeiro Espírito Santo trabalha nos corações e em todas as áreas daqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito escrito na Bíblia. Até agora as obras de iniquidade dos demônios são reveladas no meio daqueles que vão em busca da fé pentecostal. Mas mesmo que você se arrependa naqueles dias, Mateus 7, 22, 23, também afirma: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitas pessoas acreditam que agir como profeta em nome do Senhor, expulsar demônios e fazer maravilhas em seu nome, são todas obras de Deus e do Espírito Santo. Existem pessoas no cristianismo hoje que afirmam que expulsar demônios é obra do Espírito Santo. Porque muitas pessoas acreditam que quando milagres são trazidos por alguns ministros para dar testemunho,
elas acreditam que todas são obras do Espírito Santo. Mas a palavra diz que tais coisas não são obras do Espírito Santo. Ela mostra claramente que tais poderes para expulsar demônios, sinais, milagres e maravilhas são obras do Satanás. Além disso ainda, as pessoas acreditam que essas são obras do Espírito Santo. As obras de Satanás acontecem àqueles que serão destruídos. E pessoas que vão atrás de tais sinais e milagres não podem ser salvas. Portanto, a Bíblia nos adverte dizendo, 1 João 4:1, as obras, amados, não creais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, a Bíblia em 1 João 4:1 diz, amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, nós não podemos crer em todos os espíritos, tanto seja espírito encarnado ou mesmo espíritos desencarnados, como tem pessoas que creem, sem saber que Jesus é a única redenção nossa. Alguém pergunta para nós, por que não podemos adorar outras coisas senão Jesus, senão Deus? Devemos dizer isso porque a Bíblia é clara quando nos diz para amarmos acima de tudo só Deus. Ao próximo devemos gostar como nós mesmos e respeitar pai e mãe como a primeira promessa do Senhor. Desta forma, visto que o credo é chamado de credo dos apóstolos, nós precisamos primeiramente descobrir quem são esses apóstolos. A palavra apóstolos significa alguém que foi enviado. No grego, a palavra é apóstolos, sem um acento, significando um delegado representativo a quem é confiado uma missão. Estritamente falando, todavia, o título de apóstolo é reservado somente aos 12 discípulos chamados por Jesus, mas num sentido mais amplo, é aplicado a outro mestre cristão, eminente, tal como Barnabé. Então, são os apóstolos, porque ele vem depois. Sabemos que é dito que muitos irão chegar nesse fim de tempo, querendo ser apóstolo, querendo fazer das igrejas um catar de moedas. Mas nós primeiros temos que saber que não pode ser assim, que Jesus andava pelo mundo na sua simplicidade, embora Jesus fosse forte nas palavras, embora Jesus fosse um ser que falava o que tinha que ser falado de forma não branda, mas brava, mas também era brando com as pessoas, queria fazer com que as pessoas honrassem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele fez milagres, ele pregava maravilhas, ele concorria com as pessoas dentro do templo, que eram os verdadeiros, eram conhecidos como verdadeiros
senhores que falavam de Deus, que pregavam Deus, que sempre estavam ali querendo dizer tudo aquilo que podiam. Nós sabemos que existiram profetas anteriormente que foram tão profetas, tanto que falavam que era mais do que os outros. A gente sabe que muitos do Antigo Testamento foram ungidos pelo Senhor. Uma das pessoas que foram ungidos pelo Senhor foi Davi. Davi foi ungido como rei e Saul foi ungido como guerreiro. Por isso que Davi conseguiu abater Golias, que era um gigante. Nessa época também nós vamos ver que um grande profeta era Samuel. Nós vamos ver Jeremias, Isaías e muitos outros. Todos confiavam em Jesus, confiavam em Deus Todo-Poderoso, em um só Deus. O Deus que nos ajuda, que nos ampara, que nos protege. Penso eu que muita gente ainda vai seguir até estar nos braços do Senhor. Vamos pedir, Senhor, que as pessoas parem de amar demônios que vêm iludir a todos e ame Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E dessa forma, Senhor Jesus, nós estamos pedindo que nos ajude a amparar aqueles que têm necessidade. Aqueles que têm necessidade. Antes de mais nada, o Antigo Testamento claramente mostra que Deus é um só. Diz Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ao mesmo tempo, entretanto, o Antigo Testamento também nos diz, sem sombra de erro, que Deus existe em várias pessoas. E diz, Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Eia, conforme a nossa semelhança. Desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis 11:7. Por essas passagens podemos ver e acreditar que Deus não existe em uma pessoa somente, mas em múltiplas pessoas. Isso vem do Antigo Testamento. O Novo Testamento diz: o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus para nós. Mas Deus existe em 3 pessoas independentes. Essa verdade é revelada em termos inequívocos também do Novo Testamento. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem como pessoas distintas está claramente evidenciado pelos relatos do batismo de Jesus, que marcou o início de seu ministério. Então, o ministério de Jesus começou quando ele foi batizado por João Batista. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado em que me comprazo. Mateus 3:16-17. Esta passagem descreve o batismo de Jesus feito por João Batista, quando Deus triuno é revelado. Dessa passagem ficamos sabendo que Jesus é o Filho de Deus, que o Espírito Santo trabalha junto com ele e que o Pai declara ser ele, seu Filho amado, em quem ele se compraz. Através destas manifestações,
o Deus triuno é revelado. Podia então cumprir toda a justiça de Deus, porque ele levou os pecados de toda a humanidade ao receber o batismo de João Batista. O fato de Jesus ter levado sobre si todos os nossos pecados através do seu justo ato do batismo é a própria justiça de Deus. E essa verdade é confirmada tanto pelo Pai quanto pelo Espírito Santo. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem como pessoas distintas, mas não o mesmo Deus para nós. Mateus 28:11 também revela que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus, como Jesus ordenou aos seus discípulos. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Isso é, no nome das três pessoas distintas da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são cada um uma pessoa independente, mas ao mesmo tempo eles são um só, sendo que eles são um só Deus. Sendo assim, quando nós cremos em Deus, cremos no ser constituído por três pessoas, a saber, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como confessados pela fé cristã, e o Deus que existe por Ele mesmo, diferente de todas as outras deidades. Algumas outras religiões acreditam que Jesus é somente um entre muitos profetas, mas isso simplesmente não é verdade. Para nós, Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Apesar dessa verdade ser total e suficientemente comprovada pelas Escrituras, há muitos que não entendem isso. Isso acontece porque aqueles que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito adotam o conceito da Santa Trindade pela sua razão e lógicas humanas, o que torna impossível sua compreensão. Aqueles que não nasceram de novo não podem compreender o Deus triuno. Para aqueles de nós que são nascidos de novo, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o nosso único Deus, em quem colocamos inteiramente nossa fé. E disse Deus a Moisés: